Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Que bom ter você acompanhando esse propósito de leitura da Palavra do Senhor. Eu creio que esse ano vai ser muito edificante, pois vamos nos aprofundar muito dentro da Palavra. E como nós estamos lendo de forma cronológica, vamos dar uma pequena pausa no livro do Gênesis e vamos seguir no livro de Jó. Vamos ler hoje Jó do capítulo 1 até o capítulo 5. Leitura do dia, Jó capítulo 1, verso 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? E assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de sua mão abençoaste, e seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse Deus a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam, a jumentão passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho,
em casa do seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo de número 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamantita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó, capítulo 3, versículo 1. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou e disse: pereço o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira,
porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam e perturbam, ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor, porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que se esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que os tesouros ocultos, que da alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e o que em Deus o encobriu? Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perece, e com o assopro da sua ira se consome. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebrantaram. Perecem o leão velho, porque não há pressa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse, e em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando caí sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto, e em tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naquele que habitam em casa de tolo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perece sem que disso se faça caso. Porventura, não passam como eles a sua excelência? Morram, mas sem sabedoria.
Jó, capítulo 5, versículo 1. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virará? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lança as raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, estão despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora ao faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se pode contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para os que entulhados se exaltam na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite a palpitá-las. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão forte. Assim, a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e dos animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terá tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade, como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo o seu tempo. E eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o, medita nisso para o teu bem.